Olá, meu caro aluno, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui à nossa disciplina de Práticas Contábeis 3. Eu sou o professor Eric Ferreira, bacharel em Ciências Contábeis e também mestre em Contabilidade. Hoje o nosso assunto vai ser a respeito de demonstrativos especiais, tá? A gente vai aqui entender como que funciona a dinâmica prática de alguns demonstrativos especiais, sempre aqui considerando, tá? É importante a gente não perder isso de vista, algo que nós devemos considerar quando a gente fala do reporte de informações ali das empresas para com os agentes governamentais, é o fato de que nós temos aí a empresa gerando informações, tá? Exportando essas informações para os usuários externos, e um dos usuários externos aí da informação é o governo, tá? É o agente governamental. São as empresas governamentais que fiscalizam a atuação da empresa, que fiscalizam ali as operações que a empresa realiza, tá? E essas informações que são reportadas, informações contábeis, informações fiscais, informações que nós identificaremos através do SPED, por exemplo, são importantes para que esse processo fiscalizatório aconteça, tá bem? Então, nesse sentido, né, falando a respeito dos demonstrativos especiais, a gente pode aqui acompanhar na nossa tela e observar que nessa aula de hoje nós estudaremos os principais processos práticos de preenchimento, análise e transmissão de declarações, tá? Declarações de imposto de renda de pessoa jurídica, de apuração de contribuições sociais. Veremos também um pouco sobre a escrituração contábil digital, o SPED contábil, tá? Aplicável no contexto de atuação do profissional contábil. Aqui na tela nós temos algumas palavras-chave para a recuperação dessa aula, né? Como declaração de imposto de renda, SPED, por exemplo, SPED contábil, por exemplo, tá? Então, nessa nossa aula de hoje, a gente vai buscar explorar um pouco mais isso, né? Entendendo aí um pouco mais das informações que devem ser reportadas, especialmente as informações que tangem aí o próprio imposto de renda de pessoa jurídica, a contribuição social, por exemplo, tá? Informações também da própria escrituração contábil da empresa, que também deve ser reportado através do SPED para as entidades governamentais. Informações a respeito dos valores de tributos, dos valores pendentes ali de tributos, ou de quais tipos de tributos ali que a empresa ela precisa reportar em termos de informações, tá? Acompanhando aqui na nossa tela, a gente vê também que entre os diversos campos de atuação do profissional da contabilidade, as atividades relacionadas aos processos de recolhimentos de tributos ocupam um papel de destaque, tá? Então, existe muito trabalho nessa área aqui de cálculo tributário, cálculo relativo aos impostos devidos da empresa, atendimento às obrigações acessórias, tá? Inclusive, algumas pesquisas apontam que 60% a 70% de um trabalho, dos trabalhos, né, ali de um escritório contábil se dá nessa parte relacionado ao recolhimento de tributos, dado ao volume de trabalho mesmo que se tem em relação a essa área, tá? No entanto, né, nos últimos tempos, o cumprimento de obrigações acessórias vem ganhando cada vez mais representatividade e importância para as entidades, seja elas pessoas físicas ou jurídicas, tá? E quando a gente fala que vem ganhando mais representatividade, vale aqui considerar que nós estamos falando da digitalização. Cada vez mais os procedimentos estão mais digitais, estão mais automatizados, inclusive alguns softwares têm se tornado ou têm se apresentado em versão web, tá? Facilitando ainda mais o uso da informação ou o report de informações digitais, tá bem? Além do mais, nós precisamos aqui desenvolver a capacidade de executar os processos de preenchimento, análise e transmissão das declarações de imposto de renda de pessoa jurídica, de apuração das contribuições sociais e da escrituração contábil digital ali, considerando como módulo do SPED, tá? Cabe aqui destacar que essas declarações e essas informações reportadas, tá? Elas têm poder declaratório. A empresa, quando ela reporta essas informações, ela trabalha ali nos programas que o governo e a Receita Federal oferecem, tá?
a empresa está declarando que aquelas informações que ela está prestando são informações verídicas, tá? Então, é importante muito cuidado, muita cautela ali na hora de apresentar a informação dentro dos programas e também nas declarações, tá? E também na hora de reportar, de transmitir aí esses dados, tá? Porque a empresa, ao fazer isso, ela declara, ó, minhas informações são essas, meu valor tributário é esse, meu valor devido é esse, tá? Então, ela declara isso, tem uma autenticidade quanto à veracidade da informação, tá? Você pressupõe, então, que aquelas informações reportadas, elas são genuínas e isso vai servir de base para a prestação de contas por parte da empresa que reporta a informação e também para a fiscalização por parte dos agentes governamentais. Declaração do imposto de renda. Bem, aqui nós vamos discutir um pouco mais e explorar um pouco mais a respeito do imposto de renda e também entendendo aí que nós temos empresas que podem se enquadrar no lucro presumido, no lucro real. Nós podemos ter empresas trabalhando no sistema do Simples Nacional também para ter um recolhimento mais facilitado, digamos assim, tá? Que são formas diferentes de pensarmos aí o procedimento, inclusive, de cálculo relativo ao próprio imposto de renda, tá? Então, acompanhem só aqui comigo na tela. De acordo com a Constituição Federal de 88, assim como no Código Tributário Nacional, CTN, que é a lei número 5.172, de 66, as normatizações especificadas para o imposto de renda são apresentadas com a denominação de Imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza, tá? Cabe aqui destacar que o imposto de renda, tá, de pessoa jurídica é um tributo de competência da União, tá? E aí, nesse sentido, a União ela vamos dizer assim, responsável, né, por fazer a cobrança, por dar aí os caminhos para que este imposto de renda seja calculado e a sua informação seja transmitida para o banco de dados governamentais, tá? Nós temos oficialmente o regulamento do imposto de renda, tá? Muito conhecido como RIR, Regulamento do Imposto de Renda, na sua versão mais atualizada, digamos assim, de 2018, tá? Pelo Decreto 9.580, de 22 de novembro de 2018. Então, esse aqui é o famoso RIR 2018, que traz para nós as regras relacionadas à aplicação do imposto de renda, tá? Existem definições aí que são aplicadas de modo particular para o imposto devido pela pessoa jurídica, tá? Pelo imposto de renda de pessoa jurídica. Além do mais, no que diz respeito aí à apuração do lucro, tá? Nós temos pelo mesmo regulamento ali do imposto de renda, que o imposto sobre a renda das pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, empresas enquadradas no lucro real, lucro presumido ou arbitrado, aí, por períodos de apuração trimestrais, tá? Encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro, 31 de dezembro de cada ano calendário, tá? Esse ano calendário aqui corresponde ao ano civil, tá? Corresponde aí ao exercício fiscal da empresa. Então, geralmente as empresas vão apurar o seu imposto de renda ali de forma trimestral, a cada 3 meses fazendo o seu encerramento, sempre observando aí essas datas para apuração, tá? Aqui a gente tem em destaque, tá? O lucro real e o lucro presumido, destacando estes dois, porque nós teremos aqui bases diferentes. Aqui é importante destacar que empresas enquadradas no lucro real têm uma base diferente daquelas que trabalham a sua tributação no lucro presumido, tá? Então, no lucro presumido você tem inicialmente uma presunção acerca do faturamento para a determinação da base de cálculo, enquanto que no lucro real parte-se do lucro contábil apurado pela contabilidade, ajustado através de adições e exclusões conforme regulamentado em lei, tá? Conforme os dispositivos legais que permitem adicionar ou excluir elementos ali ao lucro, para que aí a gente encontre a base de cálculo do lucro real. Então, são bases diferentes, são formatos diferentes. E isso é interessante de considerar,
quando a gente pensa, por exemplo, em planejamento tributário, tá? No planejamento tributário você tem aí a possibilidade de fazer simulações fiscais para identificar caminhos lícitos de elisão fiscal, para identificar qual que seria a melhor opção ali para a empresa, tá? No caso de um comparativo. Mas aqui a nossa ideia independente ali do tipo de regime adotado, cada regime, tá, adotado ali pela empresa vai ter um caminho para o cálculo do imposto de renda e o valor relativo ao tributo, tá, precisa ser de qualquer maneira, seja pelo lucro real ou lucro presumido, precisa ser reportado para as entidades governamentais. Voltando aqui à nossa tela, nós temos aqui ainda que considerar o Simples Nacional, tá? Que representa um regime tributário simplificado, que visa favorecer microempresas e empresas de pequeno porte, tá? As chamadas ME e empresas de pequeno porte, AEPP, tá? Na forma e valores de apuração dos tributos, dos quais inclui o imposto sobre a renda de pessoa jurídica. Então, no sistema do Simples Nacional, você tem tabelado ali os percentuais que vão se agregar junto aos outros tributos para um recolhimento simplificado dos tributos. Então, você tem também o imposto de renda considerado para empresas enquadradas aqui no Simples Nacional, tá? E no que diz respeito ao Simples Nacional, nós temos que no Simples Nacional, no que se refere ao imposto de renda, existem duas principais declarações, tá? Lembrando aqui que essas declarações, elas são um elo, tá? Um canal de comunicação mais direta entre a empresa e as entidades governamentais, tá? E destacando também que essas declarações têm um poder declaratório. As empresas, elas afirmam que aquelas informações são verdadeiras quando elas reportam e geram as informações declaratórias. Então, nós temos, por exemplo, o programa gerador do documento de arrecadação do Simples Nacional, o PGDAS, tá? Que tem caráter declaratório quanto às informações que são neste programa informados, tá? Que são colocados dentro deste programa, e ele permite o cálculo mensal do valor a recolher que estará lá no documento de arrecadação do Simples Nacional, que é o DAS, tá? Então, você precisa ali do programa gerador, e você consegue baixar, tá? Através do site do Simples Nacional, dos sites governamentais, e você consegue trabalhar a geração do DAS, do documento de arrecadação do Simples Nacional. Além disso, nós temos ainda aqui a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais, a chamada DEFIS. Repare que a DEFIS, ela não vai apenas considerar informações fiscais, mas ela considera também informações econômicas e socioeconômicas, o que inclui aí elementos não financeiros, tá? Neste conjunto de rol de informações a ser reportadas, que no caso da DEFIS, tá? A entrega ela é feita à Receita Federal até o dia 31 de março de cada ano no calendário, de acordo com o módulo disponível no aplicativo do PGDAS, tá? A DEFIS ela realiza uma espécie de síntese das informações da própria empresa, tá? Aqui, nessa tela, a gente consegue visualizar aqui uma prévia, tá? Ali do PGDAS em relação ao DEFIS. Então, você tem ali uma área de acesso, digamos assim, para se trabalhar aí as informações relativas ao DEFIS, tá? Que está contido no manual do PGDAS. Então, nós temos aqui, portanto, que as empresas, elas precisam trabalhar a geração, o cálculo com certeza do seu próprio imposto de renda e reportar isso através das declarações, atendendo aí a todas as obrigações que são devidas para a empresa. Mas aqui cabe fazer um alerta, embora a gente discuta, né, de maneira constante aqui quanto ao reporte de informações para os agentes governamentais, tá? Cabe destacar que a informação não se limita a isso, tá? A informação gerada serve também para decisões gerenciais, tá? Então, a empresa, ela deve, se for o caso, analisar também as informações dos tributos. Será que o volume de carga tributária da empresa não está muito alto, né? Então, não é só reportar
informações, o que é necessário, mas é também necessário atender ao processo de tomar de decisão dentro da empresa, às vezes reavaliar, será que a carga tributária está alta, será que dá para mudar um pouco os aspectos da atividade operacional, talvez, fazer uma reorganização societária para otimizar esses tributos, repensar, talvez, a mudança de regime tributário. Então, é válido, tá? Sempre pensar na informação nesse sentido, não só limitado a um único usuário da informação, mas devemos atender aí a todos os usuários das informações, tá? Incluindo os agentes governamentais que precisam fiscalizar e também as pessoas que trabalham dentro da empresa, que precisam entender, será que essa carga tributária está prejudicando o desempenho econômico da empresa de maneira elevada? Será que não teria como otimizar um pouco mais por caminhos legais, fazer uma otimização aí da maneira como esses tributos estão sendo trabalhados dentro da empresa, tá? Às vezes tem como sim, tá? Pensando aí na maneira como a empresa ela se enquadra nos regimes tributários, como ela está se organizando, se posicionando dentro do mercado, tá? Então, a informação ela vai além do que nós estamos pensando nos programas, tá? Porque quando a gente pensa ali dentro do software, a gente pensa em reportar a informação, mas a gente precisa também utilizar a informação que é levada para os agentes governamentais, para o processo de tomada de decisão. Declarações, informações e o programa gerador. Bem, nós temos aí, em relação às empresas, tá, uma série de obrigações e de declarações que as empresas precisam trabalhar. E essa prática ela vai acontecer através de softwares, tá, de programas que contêm módulos nos quais esses módulos permitem que cada tipo de informação seja reportada. A gente identifica vários módulos dentro do software e cada módulo tem um objetivo, digamos assim, tá? Tem um propósito quanto a apresentar as informações da empresa. Então vamos conhecer mais a respeito disso, de como que isso funciona. Veja só, né? Primeiro, falando a respeito aqui da DEFIS, tá? Cabe destacar que a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais é um tipo de declaração que não apenas reporta informação econômica e financeira, mas também informações não financeiras, como, por exemplo, o número de empregados, tá? Que aquela empresa ela possui. Haverá também um report quanto aos rendimentos obtidos pelos sócios, saldos de caixa, informações advindas da escrituração contábil da empresa, como lucro auferido e principais despesas incorridas, tá? Então, a DEFIS, num certo sentido, embora ela faça uma síntese, ela é abrangente quanto aos tipos de informações que ela abarca, tá? Isso é importante do ponto de vista governamental, porque permite aí que as entidades governamentais façam um raio-x das empresas e façam planejamentos, tá? Planejamentos que vão atingir ali as empresas do ponto de vista de planejamento público, tá? Então, a informação, ela é fundamental nesse sentido. O fisco vai estabelecer ali políticas de geração de empregos, por exemplo, ou outras políticas em relação às empresas. Nós temos aqui a ECF, tá? Que é a escrituração contábil fiscal, ela está inclusa no Sistema Público de Escrituração Digital, conhecido como o SPED, tá? Que são os mecanismos digitais para o reporte de informações, o que inclui não só a informação fiscal, mas também a informação da própria contabilidade, tá? Aqui, neste momento, nós estamos vendo que o ECF, tá? Ele se aplica ali às empresas que estão enquadradas no lucro real, tá? E aí, esse módulo, digamos assim, né? Melhor dizendo, o módulo do SPED, né, vamos colocar dessa forma, trabalha aí as informações que são reportadas ali pela empresa na sua apuração dos tributos, tá? Então, por exemplo, o livro de apuração do lucro real, realizado até o último dia útil do mês de julho do ano seguinte ao ano calendário de apresentação das informações. Então, deve ser apresentado ali o livro de apuração do lucro real, as informações relativas ao LALUR, por exemplo, tá? Que nós vamos ter a versão digital, né? O e-LALUR, aí sendo trabalhado dentro do sistema SPED, tá?
ali considerando empresas do lucro real. E aí, como eu falei, nós temos uma divisão, tá? O software ele é dividido ali em partes, né? Que a gente pode chamar aqui de blocos. Então, por exemplo, o bloco J é uma parcela, digamos assim, de informações que tem o seguinte objetivo, né? Na qual é apresentado um mapeamento entre o plano de contas contábil utilizados pela empresa para a sua escrituração e o plano de contas referencial padrão determinado pelo fisco, tá? Então, o que acontece? No software, a gente começa primeiro a organizar a informação para depois reportá-la, tá? Isso aqui é muito importante porque as empresas, quando elas trabalham seu próprio plano de contas, tá? Elas têm liberdade, de fato, para estabelecerem, um contador tem liberdade para estabelecer ali qual será o plano de contas da empresa. E nesse sentido, cada empresa tem ali o seu próprio plano de contas de acordo com as suas necessidades e realidades aquilo que acontece também em relação aos eventos econômicos, tá? Então, é natural, por exemplo, quando a gente compara empresas, observarmos aí planos de contas diferentes, com terminologias diferentes. O fisco, ele precisa recolher, digamos assim, informações de diversas empresas. E para que o fisco tenha a capacidade de fazer análise, de fazer ali levantamentos mais precisos, ele estabelece um plano de contas padrão, referencial, tá, dentro do software, na qual a empresa, quando vai reportar a informação, ela faz uma espécie de conciliação de termos, né? Então, você vê, o contador, ele analisa as contas contábeis da empresa e compara ali com o plano de contas referencial, adequando as informações ao plano de contas referencial para que se tenha ali um report de informações organizadas e sistematizadas conforme um plano estabelecido ali pelo próprio fisco, tá? Isso permite já se ter ali uma organização da informação e preparar a informação, ter um terreno base, digamos assim, de preparo de informação para reportar depois esses dados. Voltando aqui à nossa tela, ao nosso slide, então a gente vê que isso é feito num dos primeiros momentos, tá? Depois nós temos o bloco K, na qual neste bloco são apresentados os saldos das contas contábeis e referenciais, assim como a identificação dos períodos e forma de apuração dos impostos de renda das pessoas jurídicas e contribuição social sobre o lucro no ano calendário a que se refere o preenchimento da declaração, tá? Então, se nós preparamos a informação qualitativa, alinhando aqui no bloco J, o plano de contas da empresa ao plano de contas referencial, no bloco K a gente já começa a ter uma perspectiva de informações numéricas, tá? Dos saldos das contas contábeis ali que são reportadas, ou seja, os valores, informações que estão contidas, né, se você reparar a fundo, informações que estão contidas numa DRE, por exemplo, no que diz respeito aos seus valores, são reportadas aqui, tá? Depois, nós temos o bloco L, no qual são apresentadas as informações inerentes aos sujeitos passivos, optante pelo lucro real, sobretudo as demonstrações contábeis do balanço patrimonial e DRE, demonstração do resultado do exercício aqui, tá? A gente vai ter, se a empresa estiver enquadrada no lucro real, ela vai trabalhar a sua informação considerando ali o bloco L para o lucro real, tá? Já no bloco P, são apresentadas as informações inerentes aos sujeitos passivos tributados pelo lucro presumido, tá? Então, se a empresa ela é do lucro presumido, ela vai trabalhar ali o bloco P, tá? Para o report dessas informações. Lembrando aqui, tá, a gente está vendo imposto de renda e contribuição social, né, você vai ter ali naturalmente o cálculo do tributo, tá, considerando o imposto de renda ali de 15%, a contribuição social de 9%. E depois o bloco M, onde são apresentados os livros, o livro eletrônico de apuração do lucro real, o ELALUR, e o livro eletrônico de apuração da base de cálculo da contribuição social, o ELAX, tá? Como também é chamado. Então, através desses livros digitais, tá? O E, ele se refere à versão eletrônica do livro, tá? Porque o LALUR em si, como livro físico, ele sempre existiu, digamos assim, tá? E agora o ELALUR refere-se à versão digital do mesmo livro, tá? Que vai apresentar o cálculo que vai
considerar o lucro contábil com as adições e as exclusões para encontrarmos aí a base de cálculo e, através da base de cálculo, ter a apuração do imposto de renda de pessoa jurídica, tá? De forma semelhante acontece ali no ELACS, que também sofre ali ajustes na base de cálculo para a aplicação da alíquota da contribuição social, que também é calculada ali acerca dessa base, tá? No bloco N, né, é apresentado ali o cálculo efetivo do imposto de renda e da própria contribuição social ali, considerando as empresas enquadradas no lucro real, tá? Então aqui a gente está falando estamos falando de blocos, né, que se tem. Esses blocos, pensem nesses blocos como conjuntos de informações, tá? Ou como partes ali que o programa oferece para o preenchimento, para se trabalhar a própria informação, tá? Só para a gente ter uma noção melhor disso, a gente pode visualizar a seguinte imagem. Veja só, aqui a gente tem a imagem, tá, do programa gerador da ECF, tá? Então você vê ali que você tem vários campos, né, digamos assim, para trabalhar e apresentar a informação, mas sempre de uma maneira bem organizada. Então, tudo começa lá, por exemplo, com as informações referentes ao cadastro, tá? Você tem ali, já nos primeiros momentos, o mapeamento do plano de contas, ali do plano de contas contábil com o plano de contas referencial. Isso é importante para que haja o cálculo correto do imposto de renda e também o reporte de informações. E aí você vai ter uma área específica para imposto de renda e contribuição social, tá? Neste caso aqui, nós estamos vendo ali empresas enquadradas no lucro real, e aí haverá informações a serem reportadas a respeito do balanço patrimonial, a respeito do método de avaliação de estoque, da composição de custo, da demonstração de resultado líquido ali fiscal, tá? E aí mais abaixo a gente encontra o quê? A gente encontra o ELALUR e o ELACS ali, considerando as suas partes, tá? O LALUR, por exemplo, na parte A e parte B, tá? E é importante que as informações ali no mapeamento lá em cima estejam corretas para que a informação gerada aqui embaixo seja gerada da maneira correta também, tá? Já que o sistema ele vai puxar ali os dados correspondentes às contas, tá? Então você tem a parte A da demonstração do lucro real, a parte B relativo ao controle das contas, no que diz respeito ali a própria apresentação do LALUR, tá? De maneira semelhante vai acontecer no ELACS e depois, mais abaixo, nós temos ali o próprio cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica, demonstrado assim nos módulos ali N500, N630, tá? A base de cálculo do imposto de renda e a apuração do imposto de renda com base no lucro real, tá? Então temos aqui tanto o cálculo do imposto de renda quanto também o cálculo da contribuição social, porque quando um é calculado, o outro é calculado junto, já que possuem ali bases semelhantes, tá? Como a gente está falando aqui do SPED, tá? O SPED da ECF, nós temos também ali outras informações que são juntamente reportadas, informações econômicas, informações gerais, tá? Que podem incluir outros dados nesse report de informações. Então veja quanta informação, né, a empresa ela precisa reportar para as entidades governamentais, trabalhar corretamente ali dentro do software, tá? Existem alguns sistemas privados, tá? Outros softwares que conseguem trabalhar aí de uma maneira integrada com os programas e softwares governamentais e até no que diz respeito à geração de arquivos ali que são reportados, tá? Então, dependendo de alguns softwares privados, tá? Existe uma facilidade nessa questão de preencher essas informações. Quando há uma integração entre softwares, você consegue exportar a informação do sistema contábil em si, tá? Para facilitar o preenchimento dessas informações que são levantadas aqui na informação do imposto de renda, na informação da contribuição social e que são depois transmitidas
pelo programa, tá? Lembrando aqui que as informações colocadas têm caráter declaratório, tá? Então, toda a informação colocada ali é como se a empresa estivesse declarando, ó, isso é verdade que eu estou comentando, né? O que eu estou reportando ali, né? Em termos de informações, e é objeto de fiscalização por parte do governo. Resolvendo ASP, exemplos de preenchimento ali da ECF, tá? Bem, vamos explorar um pouquinho mais, né, essa questão das informações que devem ser reportadas ali relativas à própria ECF. Então, vejamos aqui a seguinte situação, né? As empresas que são optantes dos regimes tributários, do lucro real, lucro presumido, o lucro arbitrado, precisam fazer a sua escrituração por meio da ECF. Vamos conhecer alguns exemplos, tá? Ou formas também de registro da informação. Então, por exemplo, nós temos aqui, o exemplo a seguir diz respeito ao registro M300, tá? Lá dentro da ECF, com destaque para o campo de preenchimento do lucro líquido antes do imposto de renda de pessoa jurídica. E alguns exemplos de adições também que devem ser realizadas para apuração do lucro real, caso tenha ocorrido ali no período, tá? Lembrando que o cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica para empresas enquadradas no lucro real considera ali o lucro contábil, tá? É o lucro antes do imposto de renda, ajustado com adições e exclusões, de forma a encontrar a base de cálculo relativa ao cálculo do tributo do próprio imposto de renda, tá? Então aqui a gente vê a seguinte tela, tá? Que é a tela do registro M300 do preenchimento do e-LALOR, tá? O LALOR na versão digital. Quando a empresa faz, aqui a gente não consegue observar, mas quando a empresa faz ali a conciliação, digamos assim, do plano de contas contábeis com um plano de contas referencial, essas informações relativas ao plano de contas, as contas aparecem elencadas aqui, tá? Aqui está colocado sem relacionamento, porque não foi feito esse vínculo, tá? Mas normalmente aparece o vínculo ali, a relação, tá? E ali a gente tem, em cada código, tá, a informação pertinente do e-LALOR, tá? O lucro antes do imposto de renda, as adições que são colocadas, né, as provisões ou perdas estimadas, custos não dedutíveis, tá? Despesas não necessárias, e aí inclui, por exemplo, brindes, por exemplo, né, que devem ser adicionados nas adições, realização de ativos né, indedutíveis. Então, as informações gerais relativas às adições, né, sempre lembrando que o plano de contas estará conciliado da empresa com o plano referencial do fisco, e essas informações das adições, elas são ali expressas ou reportadas ali, tá? Conforme essa maneira de registro, tá? Depois nós temos também as exclusões, tá? A gente não vê aqui, mas tem também ainda as exclusões que permite a identificação da base de cálculo. Na sequência, considerando os dados informados sobre o imposto de renda, com base nas informações preenchidas no bloco M da ECF, o bloco N demonstra qual foi o resultado do imposto apurado pela empresa no período, tá? Então, vendo aqui, visualizando mais informação, a gente vê que o registro N630, né, vai trazer a apuração do imposto de renda para o lucro real. Igual, por exemplo, a gente faz nas planilhas de controle, né? Às vezes você trabalha na planilha de controle, ali, o próprio cálculo do imposto de renda, você vai ter ali os mesmos campos, tá? A base de cálculo ali, que é resgatada pelo sistema para cá, né? E você tem, naturalmente, a aplicação da alíquota de 15% para o cálculo do imposto de renda e o adicional, tá? Se houver. Então, quando a empresa ela excede ali os 20 mil mensal ou 60 mil trimestral, ela vai ter um adicional de 10% sobre este adicional, que é calculado aqui também, tá? Para fins de cálculo do imposto de renda de pessoa jurídica. Então, as informações apresentadas nos campos da parte B se referem ao controle daquelas contas ou saldos que influenciarão a apuração do imposto de renda em períodos subsequentes, tá? Então, você tem os campos anteriores, tá? Com as informações de adições e exclusões, se refletindo aqui no próprio cálculo do imposto de renda, que vai ser
reportado, tá? A informação aqui, ela é depois, então, reportada para o fisco, tá? Para que o fisco, ele faça o seu trabalho fiscalizatório, né? Acerca da empresa. E aí a gente pode considerar aqui, né? Quais pessoas jurídicas não estão obrigadas a realizar esse tipo de apresentação, tá? Lembrando que a União, ela determina, né, ela estabelece por meio de legislação ali as empresas que estão obrigadas ou desobrigadas, tá, a apresentarem a informação. Então, por exemplo, as empresas optantes pelo Simples Nacional, os termos da Lei Complementar 123 de 2006, estão desobrigadas porque elas acabam fazendo isso através do próprio Simples Nacional. O imposto de renda, ele é considerado juntamente com os demais tributos lá no recolhimento, tá? Então você tem um sistema diferente, tá? O Simples Nacional é diferente ali do lucro real, por exemplo, tá? Você tem órgãos públicos, autarquias e fundações públicas, entidades públicas de maneira geral, tá? E pessoas jurídicas inativas, que não vão ter ali nenhuma possibilidade, digamos assim, de fazer o cálculo e o report desse tipo de informações, justamente por estarem inativadas, tá? Então, só destacando que as empresas enquadradas no Simples Nacional têm legislação própria, tá? Então, o imposto de renda dessas empresas é considerado ali pela Lei Complementar 123 de 2006, tá? Por isso elas ficam desobrigadas aí a este processo que a gente observa, que é referente ao lucro real. E quanto ao lucro presumido, a gente destaca que o processo ele é semelhante, tá? É semelhante quando a gente considera o lucro presumido, é claro, com a diferença de que você tem a base de cálculo partindo ali de um percentual de presunção, e esse percentual de presunção incide sobre o faturamento da empresa para que você possa, então, calcular o próprio imposto de renda e também a contribuição social. Respondendo às dúvidas, prática profissional e contribuição discente. Muito bem, agora neste momento da nossa aula, eu quero convidar você a participar aqui, comentando na nossa aula. Se você, aqui você pode apresentar suas questões, mas também eu quero ouvir um pouco da sua visão, tá? Você já fez estágio ou trabalhou em algum escritório de contabilidade, por exemplo, tá? Se você puder compartilhar no nosso chat um pouco da sua experiência, o que você acha acerca dessas informações, seria legal a gente ouvir aqui um pouco o ponto de vista de vocês, tá bem? Vou dar aqui alguns instantes para vocês utilizarem o nosso chat e em seguida nós retornamos aqui à nossa aula. Até já!
Muito bem, retornando aqui à nossa aula, tá? Estou vendo aqui os comentários de vocês, chegou para mim alguns comentários, algumas participações. Obrigado, tá, pessoal, pelo carinho e a todos que estão aqui acompanhando a nossa aula, né? O pessoal está comentando ali de Araripina, né? Que legal, né, ver o comentário de vocês aqui. Professor, é interessante falar que essas declarações variam de acordo com o regime tributário da empresa, né? Então, sim, tá? Varia conforme a informação que a empresa vai reportar. Então, se você tem uma empresa ali no lucro real, no lucro presumido, as declarações vão variar quanto às informações que serão reportadas. Os módulos serão diferentes, tá? Você vai ter módulos específicos ali para empresas do lucro presumido, módulos específicos para a empresa do lucro real e a declaração vai se configurar de acordo com a realidade da empresa, tá? Numa outra contribuição aqui, a gente pode considerar aqui, Canarana, né? O pessoal de Canarana comentando, tornou mais rápido e prático a entrega das obrigações anuais, sem contar na redução da impressão dos livros fiscais. Antes nós tínhamos ali os livros físicos, né? A gente tinha livros físicos por muito tempo, né? A contabilidade trabalhando ali na sua versão física, né? Das informações, e aí com a digitalização as coisas ficaram mais ágeis, né? A redução de burocracia se tornou mais positiva, né? Você tem uma redução de burocracia, redução de papel, você tem uma agilidade na hora de reportar as informações, tá? Então, nesse segmento de otimização das informações tributárias que são trabalhadas, que são reportadas, o Brasil, inclusive, tá? Está sendo considerado como um dos modelos do mundo, tá? Inclusive, o nosso sistema, por exemplo, de imposto de renda de pessoa física, ele é super elogiado, tá? Quanto à sua qualidade nesse quesito de reporte de informações, quanto aos campos ali que são trabalhados, tá? Então, nesse sentido, o Brasil está de parabéns, tá bem? Deixa eu ver se tem mais alguma contribuição aqui, né? O pessoal comentando aqui de Taiobeiras, né? Parabéns aos alunos que estão acompanhando aqui a nossa aula, né? Conteúdo muito interessante. As declarações na prática contábil nos dias atuais agilizam os procedimentos da contabilidade, tá? Sim, você tem ali uma agilidade com as informações digitais na hora de reportar e trabalhar as informações. Cabe aqui destacar que, apesar da gente ter um ganho, né, nesse quesito, por causa da digitalização ali, nós temos uma maior praticidade, as informações são reportadas de uma maneira mais rápida, etc. E apesar de a gente ter esse ganho nessas questões, tá? A gente tem também que as empresas, mesmo assim, elas têm um grande volume de informações a serem reportadas, tá? Então, não é pouca informação que é reportada e é importante que, nesse sentido, as empresas estejam organizadas, tá? Os departamentos ali, ou os escritórios de contabilidade, tá? Departamentos quando a gente pensa na contabilidade dentro da própria empresa. E os escritórios de contabilidade que trabalham esses reportes de informações dos seus clientes, né, das empresas, precisam estar bem organizados para não perder nenhum prazo aí, não gerar nenhum tipo de multa ou algum tipo de penalização estar ali antenado, digamos assim, para reportar a informação tempestivamente ali para a fiscalização, tá bem? Então, a gente tem ainda muita discussão, inclusive científica, tá? Nesse lado, quanto ao volume de informações, quanto à organização em que essas informações são apresentadas, tá? Da maneira como a declaração ela acontece, tá? A gente tem bastante ainda discussão nesse sentido e são discussões positivas, porque elas visam aí melhorar cada vez mais os sistemas que nós temos e que aplicamos na nossa contabilidade, tá? Quero agradecer a todos que estão aqui participando, acompanhando da nossa aula. Obrigado, tá, pessoal? De coração pelas participações de vocês e vamos continuar aqui explorando mais os nossos conteúdos do que a gente pode entender dessas declarações especiais. Declarações. Declarações de apuração das contribuições sociais. Não são apenas as informações relativas à tributação incidente sobre a renda que são reportadas. A empresa também vai trabalhar o report e o cálculo, tá, de outros tipos de tributos, como por exemplo, o INSS, né, o INSS patronal, o INSS ali sobre folha de pagamento, tá, e FGTS, informações nesse sentido, tá, relativos à folha de pagamento também são calculados e reportados pela empresa, tá. Aqui cabe lembrar, né, isso é uma visão interessante, sempre quando a gente
fala de tributos, ou mesmo, se for o caso, de planejamento tributário, é importante a gente ter em mente a demonstração de resultado, porque na DRE a gente visualiza que os impostos são cobrados sobre o faturamento, nós temos tributos também ali calculados sobre folha de pagamento, no meio da DRE, e no final ali sobre a renda. Então a DRE está basicamente cercada, né, com tributos no começo, no meio e no fim. Então essa visão é interessante porque a gente consegue entender os efeitos que essa tributação está gerando no desempenho econômico, tá? E a empresa que busca ali o planejamento tributário, por exemplo, ela está buscando caminhos lícitos, tá? Uma elisão fiscal para otimizar esse desempenho através de uma redução legal de carga tributária, tá? Bem, acompanhando aqui na nossa tela, a gente pode ver aqui que nós temos a informação social, tá, de contribuições sociais. De acordo com a Constituição Federal de 88, no artigo 195, a Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios e das seguintes contribuições sociais. Então, você tem ali necessidades sociais, tá? Aqui a gente pode até fazer um parênteses para perguntar, né? Por que existe tributo, né? Os tributos existem para atender às necessidades de uma sociedade, tá? Entre essas necessidades, nós temos aí necessidades relativas à seguridade social, né? Como a aposentadoria, pensão, né? A gente pode estender ainda mais, falando em geral, né? Acerca dos tributos, como tributos destinados a atender à educação, à saúde, tá? Tributos que são cobrados de forma direta e indireta, tá? Quando de forma indireta indicam que eles estão incutidos ali de alguma forma nos bens que são oferecidos à população, tá? Então, quando você compra produtos no mercado, por exemplo, né? Você tem ali tributos que estão sendo considerados dentro daquele preço de venda, tá? O que inclui aí os valores relacionados à mão de obra e os encargos sociais sobre essa mão de obra. Está dentro aí do preço dos produtos e mercadorias, né? Por isso que a gente tem aqui o termo indireto, porque indiretamente o consumidor ele acaba pagando, né, digamos assim, pagando os tributos quando ele compra ali esses produtos que estão embutidos, tá? Mas acerca das contribuições sociais, nós temos a empresa trabalhando a informação ali de encargos sociais sobre folha de pagamento, tá? Então você tem ali do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma de lei. Então, empresas ou entidades equiparadas, tá? Vão precisar trabalhar a sua folha de pagamento quanto ao report de encargos sociais, né? Então você tem ali a folha de salários e demais rendimentos do trabalho do trabalhador, né, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Tá? Quando fala aqui mesmo sem vínculo empregatício, nós estamos lembrando aqui, né, acerca dos autônomos, tá? Dos profissionais que trabalham ali de forma autônoma, que também precisam fazer os seus recolhimentos, tá? Os seus pagamentos. A receita, o faturamento, o lucro, tá? Então você tem ali bases que o empregador ou empresa precisam aí considerar, tá? E retornando, né, agora para a nossa contribuição social e o imposto de renda de pessoa jurídica, a gente deve levar em conta que deve ser aplicado para a contribuição social as mesmas disposições da lei que são destinadas ao imposto de renda, tá? Então, normalmente quando a gente fala do imposto de renda, a gente fala junto ali da própria contribuição social, já que, num certo sentido, tá, os dois tributos são considerados juntos, tendo a mesma base legal. A apuração da contribuição social ali, e aqui a gente está falando de uma contribuição social sobre o lucro, tá? O INSS seria uma espécie de contribuição social sobre folha de pagamento, a contribuição social sobre o lucro é uma contribuição social sobre a renda gerada pela empresa, tá? Será determinado pelo regime de tributação pelo qual o lucro da empresa é tributado. Então, vai depender aí do tipo de regime tributário, né? Se lucro real, se lucro presumido, tá? A forma de tributação da empresa, ela é bastante significativa. Até quando a gente faz as análises de planejamento tributário, a gente
compara ali, olhando a DRE por completa, tá? Começo, meio e fim, vendo os impactos que a tributação está gerando, tá? Às vezes, numa mesma empresa, comparando cenários diferentes aí de regime tributário, por exemplo, você tem ali, às vezes, uma carga tributária menor na folha de pagamento e maior lá na carga tributária sobre os rendimentos da empresa, da empresa ali analisados, tá? Mas você pode ter, às vezes, o contrário, né? Você pode ter ali rendimentos menores sobre a renda e rendimentos maiores sobre folha de pagamento. Por isso que, muitas vezes, não é tão interessante assim a gente analisar tributos de maneira isolada, tá? Às vezes a gente analisa os tributos de uma maneira isolada, mas a gente acaba não vendo o impacto todo no desempenho econômico. Por isso que é interessante sempre, quando se for o caso, tá? De você trabalhar aí com planejamento tributário, você ter essa visão do todo ali que a DRE vai trazer para nós, tá? Assim como a gente tem INSS, assim como também a gente tem contribuição social sobre o lucro, tá? Que são contribuições sociais ali que são trabalhados dentro da informação econômica gerada pela contabilidade. Voltando à nossa tela, a gente tem aqui, mais uma vez, a ECF, tá? Agora com um destaque para o preenchimento do ELACS, tá? Então, você vai ter, novamente, ali os módulos, tá? As informações ali dentro do SPED, sempre retratando aqui inicialmente as informações de cadastro, depois o mapeamento. Isso aqui é importante, tá? Para que as informações geradas ali não tenham nenhum erro, nenhum tipo de problema, tá? E aqui, considerando, por exemplo, uma empresa do lucro real, que vai apresentar uma série de informações, ali mais abaixo a gente encontra aqui o ELALUR e também nós temos o ELACS, tá? O ELACS vai ter ali a parte A, da demonstração da base de cálculo da contribuição social, vai ter também o controle das contas na parte B, com a identificação da conta na parte B, lançamento sem reflexos na parte A, demonstrativo de saldos, tá? E depois nós vamos ter ali a área relativa ao cálculo da própria contribuição social, tá? Tendo tanto a base de cálculo, tá bem? Quanto tendo ali a apuração, tá? A apuração da contribuição social com base no lucro real. Lembrando que o SPED, ele abarca não só essas informações, tá? Relativos ao imposto de renda e contribuição social, mas também ele vai agregar outras informações ali, ó, informações econômicas, informações gerais, tá? Lembre-se que a contabilidade, embora ela tenha um grande foco na informação financeira, ela trabalha também de forma simultânea a informação não financeira, tá? E aí, abrindo um pouco mais de detalhes, se a gente entrar, por exemplo, na ECF pelo registro M350, no preenchimento do ELACS, a gente vê algo que acontece de maneira semelhante ao procedimento do imposto de renda, tá? Você tem ali o lucro antes da contribuição social sobre o lucro, considerado aí possíveis adições e exclusões para fins de cálculo dessa contribuição social, e mais tarde você terá ali a identificação e aplicação, né, dos 9% relativo à própria contribuição social, tá? Quando a gente fala, você tem aqui o SPED, tá? O SPED envolvido aqui nesse trabalho com as informações, tá? Então, o foco está na geração da informação do tributo e no report de informações, mas algo semelhante também acontece, tá? Para o lucro presumido. Assim como a gente tem os módulos relativos ao lucro real, nós temos também os módulos relativos ao lucro presumido, tá? Então, imposto de renda e contribuição social para empresas enquadradas no lucro presumido, que terá ali os seus campos de registros específicos, tá? No caso do lucro presumido, você tem ali, basicamente, né, que reportar a informação da DRE, tá? Antes de mais nada, e também do patrimônio, para que pela DRE se tenha ali a informação do faturamento. Qual é o faturamento da empresa? O faturamento vai ser a base inicial ali para a aplicação da alíquota de presunção, que vai servir para a base para a apuração do imposto de renda e também da contribuição social sobre o lucro, tá? Então, você tem ali a apuração dessa base da CSLL, tá? Assim como acontece também no imposto de renda, tendo o seu cálculo, a sua base e o cálculo, tá? Tanto para o imposto de renda quanto também para a contribuição social, tá? Veja que a informação aqui
ela é diferente, né, do que nós estávamos vendo até agora, porque a gente estava vendo informações de empresas enquadradas no lucro real e aqui a gente está vendo uma tela relacionada a empresas enquadradas no lucro presumido. Os módulos ali são diferentes um pouco, tá? Os campos são diferentes e você deve considerar aquilo que a empresa ela se enquadra, né, digamos assim, né, naquela informação que ela precisa de fato reportar, tá? E depois, né, além dessas declarações, né, dessas informações todas, a gente tem aí informações do imposto de renda, informações da contribuição social, informações que são importantes da empresa tomar cuidado ali na hora de calcular, na hora de reportar, tá? Não esquecer de nada. Às vezes você está preenchendo ali a declaração e esquece de colocar uma adição, por exemplo, né? Uma exclusão. Então é importante checar a informação, ver se está tudo certo para depois você fazer a transmissão, tá? Mas não é só apenas o imposto de renda e contribuição social que devem ser considerados nesse processo todo, tá? Existem também outros tributos, tá? Nós temos uma série de tributos a serem considerados, como PIS e COFINS, por exemplo, tá? Conforme a gente visualiza aqui na nossa tela, existem declarações envolvendo PIS e COFINS. A principal obrigação acessória exigida pela lei é a escrituração fiscal digital das contribuições incidentes sobre a receita, mais conhecido como EFD contribuições, tá? Então você tem uma outra obrigação também que vai abarcar aí. É uma obrigação acessória, tá? Que vai abarcar as contribuições que estão relacionadas, né, ao faturamento ali da empresa, né, PIS e COFINS, e que são importantes, igualmente importantes de serem reportadas, assim como acontece com o imposto de renda e a contribuição social, tá? Vale destacar que ela não se destina exclusivamente a apresentar informações sobre PIS e a COFINS, mas nela também são incluídas informações sobre a contribuição previdenciária incidente sobre a receita, tá? Então, ela tem um foco, né, no PIS e no COFINS, mas ela não é exclusiva para o PIS e COFINS. Ela reporta também ali outras informações de caráter de contribuições previdenciárias da empresa para os agentes governamentais, tá? Então, sempre reportando, sempre tendo aquela visão, tá? Porque a gente tem aquela visão da DRE, imposto no começo, no meio e no fim, né? Então, você tem os tributos incidentes sobre faturamento sendo reportados, encargos sociais ali sobre folha de pagamento, que estão nas despesas operacionais também sendo trabalhados de alguma forma, tá? E até mesmo depois pelo e-social. Nós temos ali também as informações relacionadas aos rendimentos, ou seja, a lucratividade que a empresa gera. Sobre a lucratividade gerada, existe o imposto de renda e também a contribuição social. Então, a DRE está cercada, né, com tributos em todos os lados que precisam ser sempre declaradas aí através desses informes, dessas declarações exigidas para fins fiscalizatórios, tá? Para fins de comunicação direta entre as empresas e as entidades governamentais. SPED contábil. Bem, nós temos na contabilidade o SPED contábil, né? O SPED contábil foi uma espécie de evolução, alguns consideram até revolução, né, na área contábil, porque foi a partir daí que muitas das informações que eram mecanizadas, que eram manuais, acabaram indo para um outro formato, para um formato digital, para um formato aí que permite que a escrituração da empresa agora seja trabalhada de uma maneira mais inteligente, de uma maneira mais rápida também, inclusive, através das informações digitais, tá? Então, informações contábeis e fiscais podem ser trabalhadas agora dentro do chamado SPED, tá? Que permite aí abarcar as informações digitais daquilo que a empresa já tinha como informação, tá? Facilitando um pouco a vida da empresa e reduzindo também a burocracia. Conforme a gente acompanha na nossa tela, nós temos que o SPED contábil, tá? Ele controla a movimentação contábil ali da empresa, né? Sempre visando a relação da empresa com as entidades governamentais, já que a informação aqui é reportada, tá? Então, a ECD, ela visa a apresentação em formato digital, em versão digital, dos seguintes livros contábeis. Então, livros contábeis importantes, que dão base para a história da empresa, tá? O livro diário e os seus
auxiliares. Livro Razão e seus auxiliares. Livros balancetes diários, balanços e fichas de lançamentos comprobatórios dos assentamentos nele transcritos, tá? Então, essas informações aqui, elas são a base para a geração das demonstrações contábeis, para a geração dos relatórios financeiros e também para comprovar os eventos que aconteceram, que levaram aí à apuração dos tributos que estão sendo reportados pela empresa, tá? Então, a ECD, como um componente ali do SPED, ele visa trabalhar essas informações de alguma maneira, tá? E aí nós temos o programa gerador. Então, o preenchimento, a geração e a transmissão do arquivo referente à ECD deve ser realizado por meio do programa gerador de declaração, conhecido como PGD, desenvolvido e disponibilizado pela Receita Federal. Então, por exemplo, se você digitar PGD no campo de busca na internet, tá? Você vai ser levado aí para a localização do link da Receita Federal para você fazer o download do programa gerador, tá? Alguns softwares privados inteligentes conseguem trabalhar a informação ali da ECD direto dos sistemas contábeis, facilitando ainda mais e automatizando ainda mais os processos, já que se você vai trabalhar a ECD, você eventualmente acaba trabalhando de forma manual, tá? Mas existem maneiras mais automáticas de se trabalhar, tá? Seja como for, a PGD, ela trabalha arquivos digitais, por isso que essa integração com sistemas de terceiros, ela é possível, tá? E isso permite aí algumas possibilidades. Então, a ECD, ela vai ter também os seus blocos, tá? Por exemplo, o bloco 0, no qual são apresentados os dados relacionados à abertura, identificação e referências, tá? Então, as informações aqui, elas se assemelham, tá? À versão física ali dos livros contábeis que nós temos. Então, a gente tem ali a página, né? Ou as informações relacionadas à abertura, identificação, tá? Tudo bonitinho. No bloco C, pelo qual são recuperadas as informações da escrituração contábil anterior, tá? O que vai permitir resgatar dados iniciais. Nós temos ali, por exemplo, o bloco I, que representa o bloco com as informações mais importantes da ECD, pois nele são apresentados os lançamentos contábeis, que é o que dá vida à empresa, tá? Lançamentos contábeis que vieram de eventos econômicos que o contador registrou, tá? E que vão ser importantes, pois do ponto de vista tributário, servirão para fundamentar a existência dos tributos e também para fundamentar que houve fatos geradores que estão fazendo com que os tributos sejam computados e recolhidos. No bloco J, onde são apresentadas as demonstrações contábeis apuradas pela empresa, sendo elas o balanço patrimonial, a demonstração de resultado do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, tá? E a demonstração das mutações do patrimônio líquido. Então, demonstrações contábeis fundamentais, balanço, DRE, DLPA, DMPL, tá? Que a empresa está reportando, né? Cabendo lembrar aqui, se a gente considerar uma empresa sociedade anônima, por exemplo, ela não pode, tá? Ter ali prejuízos, né? Não prejuízo, ter ali, desculpa, ter lucros não distribuídos, né? Ou não destinados. Uma sociedade anônima, ela precisa dar total destinação aos seus lucros, tá? Seja para distribuição de dividendos, seja para reservas. E aí no bloco J, portanto, que a gente tem a contemplação aí das demonstrações contábeis da empresa, basicamente. Então, na ECD, a gente vê os tópicos, visualiza os tópicos ali de preenchimento, começando pela identificação de quem é a empresa, qual empresa é, qual pessoa jurídica se trata, tá? Suas características, o cadastro dos participantes e aí uma área específica para a escrituração contábil, tá? E depois outras informações, como signatários ali da escrituração, signatários do termo de verificação, a identificação de auditores independentes, quando é considerado ali a auditoria independente sobre as demonstrações contábeis, tá? Vai ter também essa identificação. Uma auditoria que é muito importante, pois ela dá uma segurança a mais aí quanto à informação. Lembrando que a auditoria tem esse papel de verificar se tem distorção, não tem distorção nas informações contábeis, e aí nesse processo, se houver distorção, ela vai identificar se tem erro ou fraude, né? E a auditoria, ela propõe ali
correções, ajustes, sempre elevando ainda mais o nível de confiabilidade da informação. Tá? Então, há uma identificação ali dos auditores também responsáveis pela informação ali, né, nesse processo de auditoria. Resolvendo a SP, tributação, PIS e COFINS. Muito bem, agora vamos analisar aqui uma situação, um problema, tá? Uma situação para a gente explorar mais aqui os nossos conteúdos. Acompanhe só comigo aqui na tela, tá? Conhecendo, né, a respeito do PIS e COFINS, nós sabemos que dependendo do tipo de regime de tributação, o PIS e COFINS ele será trabalhado pela forma cumulativa ou não cumulativa, tá? Então, para apuração não cumulativa, tá, o que permite aí a recuperabilidade de créditos, as alíquotas para PIS e COFINS serão de 1,65% e 7,6%. 1,65% para PIS, 7,6% para COFINS. Se a apuração for cumulativa, né, como acontece, por exemplo, nas empresas de lucro presumido, as alíquotas utilizadas de PIS e COFINS será de 0,65% e 3%, e não permite a recuperabilidade de crédito. Tá? Então, se a empresa não tem a possibilidade de recuperar créditos tributários e ela está enquadrada ali no lucro presumido, normalmente ela vai ter essa vantagem, digamos assim, de ter o PIS e COFINS em percentuais menores, né, digamos assim, tá? Isto posto, né, considere aqui que duas empresas comerciais realizaram a mesma operação de compra e venda de determinada mercadoria. O valor da compra foi de R$1.000 e o valor da venda foi de R$2.000. No entanto, uma delas é tributada pelo lucro real, enquanto que a outra é tributada pelo lucro presumido. Com base nisso, né, considerando isso, o cálculo do PIS a recolher de cada uma dessas empresas seria o seguinte. Então, a gente tem aqui procedimentos diferentes, tá? Para empresas que são enquadradas em regimes tributários diferentes. Lucro real, um procedimento. Lucro presumido, outro procedimento. Você tem a não cumulatividade e você tem a cumulatividade, tá? Então, se você tem lá o PIS e COFINS, né, nos percentuais mais altos, você provavelmente está observando uma empresa enquadrada no lucro real que permite ali a recuperação de créditos. Então, essa empresa ela pode abater, por assim dizer, os créditos recuperados lá no ativo circulante, tá? De impostos a recuperar com os valores que ela tem para recolher e assim encontrar o seu valor devido de imposto que ela precisa de fato pagar, tá? Já empresas no lucro presumido não vai ter essa possibilidade de trabalhar recuperabilidade de créditos, mas em compensação terá percentuais menores de PIS e COFINS que serão calculados sobre a base de cálculo para fins de apuração do tributo, tá? Vejamos como que isso ficaria, né, no caso dessas duas empresas aqui. Então, nós temos ali a empresa enquadrada no lucro real, vai ter ali, no caso, né, vale lembrar que a gente tem uma compra de 1.000 e nós temos também uma venda de 2.000, tá? Então, a venda de 2.000, quando a gente pensa ali nos tributos incidentes sobre faturamento, nós temos, no caso do PIS, 1,65%, que resulta em R$ 33,00, tá? No caso da compra, o mesmo percentual é aplicado sobre o valor da compra, que vai gerar aqui R$ 16,50. Então, basicamente, a gente tem aqui uma espécie de confrontação, tá? Entre valores a recolher e valores a recuperar. Com isso, como a empresa tem valores a recuperar, ela consegue compensar ali um pouco daqueles R$ 33,00, tá? É o que a gente observa aqui nessa próxima tela. No caso do PIS a recolher, por exemplo, da empresa enquadrada no lucro real, ela vai confrontar os R$ 33,00 com os R$ 16,50 para encontrar aqui os R$ 16,50, tá? Outros R$ 16,50 que ela teria, então, efetivamente, como PIS a recolher, tá? Então, dado a recuperabilidade de crédito, ao invés da empresa pagar os 33, ela vai pagar, na verdade, os 16,50 porque ela recuperou créditos através das compras que foram realizadas. Já no lucro presumido, não tem essa possibilidade. E aí você aplica o percentual do PIS, tá? Diretamente sobre o faturamento. Então, 0,65%
sobre os 2.000. Observando aqui que o percentual ele muda, tá? Quando a gente observa a empresa no lucro real e no lucro presumido. No lucro presumido, o percentual é de 0,65%. Sobre os R$2.000, vai ser equivalente a R$13. Veja que nesta comparação, né, neste exemplo, a gente vê que a empresa que está enquadrada ali no lucro presumido, ela estaria pagando menos tributos do que a empresa que está enquadrada no lucro real, tá? Comparando ali 16,50 com os R$13. Para o COFINS, a sistemática é a mesma, tá? Mas com a utilização de alíquotas diferentes. Lembrando aqui que no COFINS a gente tem 7,6% para o regime não cumulativo, isto é, para empresas enquadradas ali no lucro real, tá? E 3% para o regime cumulativo, que são as empresas enquadradas no lucro presumido e que não têm aí a possibilidade de fazer uma recuperação de créditos, tá? Então, dessa maneira, nós temos sempre que trabalhar corretamente estes cálculos, tá? E reportar sempre também essas informações dentro do SPED, tá? Conforme a realidade da empresa. Se a realidade da empresa é lucro real e ela está pagando mais tributos, por acaso, né? Então, ela precisa reportar a informação e pagar o tributo. Se ela tiver condições de mudar de regime tributário e o outro regime tributário for vantajoso, isso precisa ser analisado e verificado em análises de planejamento tributário da empresa, antes de qualquer processo de tomada de decisão, tá? Então, é importante sempre considerar as análises nas informações, tá? Para ver o que dá para fazer para otimizar aí a carga tributária das empresas. Respondendo às dúvidas, prática profissional, contribuição discente, você pode agora aproveitar este momento da nossa aula para enviar participações, contribuições aqui ao nosso chat. Vou dar alguns minutos a você, tá? E já em seguida retornamos à nossa aula. Até já! Muito bem, retornando aqui à nossa aula, estou recebendo já algumas contribuições. Obrigado, tá, pessoal, pelo carinho de vocês, pelas participações aqui colocadas em nossa sala de aula, tá? Vou ler para você aqui. Nós temos Canarana, o pessoal de Canarana, tá, comentando aqui, né? Analisando por este valor, pode-se considerar que se a empresa vender, né, apenas esse produto, é mais vantajoso ela permanecer no lucro presumido do que no lucro real, tá? Se a gente olhar pela análise, né, que foi efetuada na nossa última atividade, seria mais vantajoso o lucro presumido, tá? Mas aquela análise ela está incompleta no seguinte sentido, porque uma análise de planejamento tributário, a gente precisa considerar a DRE completa, tá? Com todos os tributos incidentes ali sobre a informação econômica, para que a gente tenha uma visão clara do todo, tá? Da atividade desempenhada pela empresa, para aí a gente ver claramente o que compensa, se valeria o lucro real ou o lucro presumido, tá? Só com a informação do PIS e COFINS não dá para tirar essa conclusão, tá bem? Mas obrigado, tá, pela colocação. Vendo aqui o outro comentário, tá, que chegou até mim, pessoal de Santa Cruz, abraço a vocês, tá, pessoal? Professor, estamos caminhando para um dia a Receita Federal enviar a declaração do imposto de renda previamente preenchida para o contribuinte apenas confirmar as informações, né? Será que a gente vai chegar um dia em que a Receita Federal
vai apenas enviar as informações e a gente só vai dar um ok? Ali não é aquilo mesmo, né? Ou será que não, né? Então, esse caminho é longo, tá? Porque uma declaração de imposto de renda, se a gente pensar na pessoa física, por exemplo, ela requer ali uma série de informações pelas quais a Receita Federal não tem controle a princípio, tá? É o contribuinte que precisa informar aquela informação, a empresa precisa reportar também os salários que o funcionário teve, para que a Receita consiga cruzar informações. Então, hoje acontece assim, a Receita ela cruza informações, a informação reportada pela pessoa física, ela bate com aquela informação que a empresa reportou, por exemplo? Ou será que não? Será que está divergente? Se estiver divergente, cai na malha fina ali da própria Receita, né? Mas esse caminho, tá, para que um dia a gente tenha a declaração já pré-preenchida, eu acho que, na minha opinião, tá, eu considero ainda como um caminho longo, porque existem várias informações na declaração do imposto de renda que ainda precisam ser trabalhadas em termos de automatização, de reporte de informações, tá? Então, uma vez que a gente tenha mais automatizações quanto às informações que são trabalhadas pelas empresas e também pelas pessoas, tá, mais fácil isso se torna, tá bem? Quero agradecer a todos mais uma vez aqui pela participação aqui em nossa sala de aula. Eu trouxe também aqui uma questão para a gente refletir. Vamos ver aqui? Então, vamos refletir. Para muitos empresários, a contabilidade é apenas uma formalidade que deve ser cumprida por determinação das disposições apresentadas na lei, né? Como rebater essa visão equivocada, né? Considerando ali que a visão de empresários é de que a contabilidade é apenas ou é somente uma formalidade, né? Seria a contabilidade apenas uma formalidade? Seria a contabilidade apenas necessária ali para reportar informações ao fisco e atender à lei? Né? A gente não pode nos limitar a essa visão, tá? E também os empresários, a gente precisa orientar os empresários que a informação gerada pela contabilidade é para a tomada de decisão, inclusive a informação fiscal, tá? Não só a informação fiscal, claro, mas também todas as informações trabalhadas pela contabilidade, informação econômica, a informação orçamentária, quando for o caso, informação gerencial. Então, você tem vários tipos de informações que deveriam ser usadas, tá, para o processo de tomada de decisão na empresa. Então, muitas informações precisam ser levadas a nível gerencial. A informação fiscal precisa ser levada, sim, a nível gerencial, para que o empresário tome decisões sobre o seu negócio, tá? Para que ele conduza de maneira consciente e inteligente também as atividades do seu negócio, a fim de expandir as suas atividades, de crescer, de manter ali uma empresa em condições saudáveis dentro do mercado, tá? Então, é uma visão muito restrita pensar que a contabilidade ela trabalha somente para atender a lei, tá? Seria como se a gente estivesse falando que a contabilidade ela só serve às entidades governamentais, e não é, tá? A contabilidade, no seu processo gerador de informação, ela atende aos usuários internos e externos. A própria legislação, se a gente for olhar um pouco mais a fundo, tá? Ela já considera essa visão, tá? Quando a gente considera lá, por exemplo, a lei das SAs, atualizada pela 11.638 de 2007, que já considera uma visão de stakeholders, ou seja, de partes interessadas, de vários usuários da informação, interessados na informação contábil que é gerada, tá? Então, a gente tem que levar isso em conta, inclusive quando a gente trabalha ali com essas informações declaratórias também, tá? Então, essas informações que são reportadas ao fisco, não servem apenas ao fisco, mas serve também ao dono da empresa, que precisa tomar ali as suas decisões. Considerações finais. Opa, mudei aqui sem querer. Considerações finais aqui da nossa aula. Estamos chegando aqui ao final da nossa aula de hoje. Quero, desde já, agradecer, tá, as participações que vocês tiveram aqui durante a nossa aula, no nosso chat. Nós teremos ainda, logo mais, um momento específico na nossa aula-atividade para conversarmos, tá? Vocês podem ficar à vontade para enviar perguntas, trocar ideias por lá também, tá? Mas hoje, na nossa aula, nós destacamos aqui as declarações especiais e esse trabalho que nós temos em relação ao SPED. Então, a empresa ela tem que reportar muita informação. Informação pertinente acerca do imposto de renda, da contribuição social, tá? Informações relacionadas às contribuições ali
incidentes sobre o faturamento, sobre a renda, tá? Então tudo isso é trabalhado aonde? É trabalhada através do SPED, é trabalhado através dos programas declaratórios, tá? Lembrando aqui que esses programas eles têm um efetivo efeito de declaratório da empresa, tá? Então é como se a empresa declarasse a realidade e que aquelas informações são verídicas, tá? E as informações elas precisam ser reportadas. Então o cuidado por parte da empresa é não apenas calcular o tributo e pagar esse tributo, com certeza, mas também reportar as informações, atendendo assim às obrigações acessórias e obrigações principais também exigidas pela própria legislação, tá? Então a contabilidade nos seus procedimentos ela vai trabalhar isso. E isso, do ponto de vista de um escritório contábil, é de fato bastante trabalhoso, já que ocupa cerca de 60% do tempo ali utilizado pelas atividades de um escritório contábil, por exemplo, tá? Então nós temos que como profissionais, tomar cuidado ali com as informações, ser cautelosos, ser vigilante ali quanto à qualidade das informações e reportar, com certeza, tempestivamente a essas informações. Eu quero agradecer a todos mais uma vez que acompanharam esta aula aqui, tá? Muito obrigado pelo carinho, pela participação de vocês e nos vemos então na nossa próxima aula. Até lá!